Do Senhor, meus amados irmãos, Bispo Vanderlei Mariano, cidade de Araguari. Paz do Senhor a todos os irmãos, ouvintes dessa programação, que é o Bispo da Igreja Missionária Pentecostal. Quero pedir para você inscrever no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, pegue esse manda as pessoas participar. Seja um mensageiro, seja um porta-voz de Deus na terra. Tenho eu uma palavra de Deus aqui para você. Jeremias capítulo 1, versículo de número 3. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josia, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josia, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 4º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei para o profeta. Quero falar para você de Jeremias. Deus apareceu a Jeremias através de um profeta e disse: Jeremias, o que tu vê? Jeremias disse: vejo uma vara de amendoeira. O profeta disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. A Bíblia diz que o profeta disse a Jeremias: assim como a amendoeira tem pressa para dar os seus frutos, Jeremias, Deus também tem pressa em te usar. Então, no capítulo 1, versículo de número 5, antes que tu formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei para o profeta. Deus estava cumprindo ali o ministério de Jeremias. Ali Deus chamou Jeremias para a sua obra, mostrando uma vara de amendoeira. Vara de amendoeira. E uma coisa que eu me lembro bem a amendoeira, ela solta suas rosas, depois aquelas rosas caem, e aí então começa a brotar os seus frutos. Louvado seja Deus. Então, Deus falou para Jeremias: assim como essa amendoeira tem pressa para dar frutos, Jeremias, Deus tem pressa também em te usar. Eu quero dizer para você que antes de você nascer, antes de você vir ao mundo, Deus já estava projetando um ministério, um chamado, um dom para a sua vida. Quero dizer para você que você é um escolhido de Deus. Eu quero dizer para você que você é um escolhido de Deus. Você, minha irmã, é uma escolhida. E você é um escolhido de Deus. Então Deus falou para Jeremias: Jeremias, antes de tu ser formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e te dei as nações como profeta. E Deus vai dizer mais para Jeremias: Jeremias, o que tu vê? Aí Jeremias disse: vejo uma vara de amendoeira. Aí o profeta disse: assim como essa amendoeira tem pressa para dar os seus frutos, Deus também tem pressa, Jeremias, em te usar. Então, meus amados irmãos, quero deixar essa palavra de Deus para você.
Quero dizer para você que você tem um chamado. Eu quero dizer para você que Deus tem uma obra na sua vida. Você tem um chamado. Você é uma escolhida de Deus. Você é uma escolhida de Deus. E quando essa obra aqui voltar a funcionar, a igreja missionária aqui no bairro Brasília e Araguari, eu quero ter o prazer de ter você aqui comigo, cultuando esse Deus, exaltando esse Deus. Eu quero dizer para você que Deus te desperta nesta noite. Deus te acorda nesta noite. O toque do seu chamado, Deus está tocando agora. O sinal do seu chamado, o toque do seu chamado. Assim como Jeremias passava por aquela rua e de repente ele topa com o profeta. E o profeta para e olha na cara dele e fala: Jeremias, o que tu vê? Ele diz: vejo uma vara de amendoeira. E o profeta disse: como ela está? Florida. Aí o profeta diz: assim como ela tem pressa para dar o seu fruto, Deus também tem pressa em te usar. Quero dizer para você que você é uma escolhida de Deus. Você é uma escolhida do Senhor. Quero dizer para você que Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus do montulho, Ele levanta os seus príncipes. Deus põe no altar pessoas que Ele pega lá no montulho. Pessoas que ninguém dá nada. Os rejeitados, os viciados, os drogados. Aqueles que ninguém dá nada, Deus pega eles. Deus lapida. E Deus põe sentar no altar. E Deus levanta. Porque é Deus que capacita. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele prepara. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele prepara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Ele envia. Quando Deus chama, Ele faz a obra na vida daquela pessoa. Jeremias não era nada. Era simples um rapaz que morava com uma família. Mas quando Deus chamou ele, ele começou a profetizar. Quando Deus chamou Jeremias, ele começou a profetizar. Ele começou a dar fruto. Ele começou a ser como aquela amendoeira. Até então, ele via a amendoeira florida. Mas, quando Deus chamou ele, ele passou a ser aquela oliveira, aquela amendoeira florida. Ele começou a dar fruto. Por quê? Porque quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Ele lapida. Quando Deus chama, Ele envia. Então, quando eu voltar aos meus cultos, você é meu convidado. Quando eu voltar o meu culto, você é minha convidada, você é o meu convidado. Quando eu voltar aos meus cultos. Em breve eu vou voltar aos meus cultos. Em breve eu vou voltar aos meus cultos. E eu quero te receber aqui, de braços abertos. Eu quero te receber aqui, de braços abertos.
Igreja Missionária Pentecostal aqui no bairro Brasília, em Araguari. Nós estamos aqui falando de um profeta, chamado profeta Jeremias. Eu estou aqui com o candelabro, o sete Espírito de Deus. Eu estou aqui com uma arca da aliança. Com a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. E eu estou aqui com o sete Espírito de Deus, o candelabro. Então eu quero dizer uma coisa para você, minha amiga, meu amigo, que está ligadinho nessa live. Que Deus abençoe sua vida. Guarda essa palavra no teu coração. Inscreve no canal do Bispo. Ativa o sininho lá. Pega esse vídeo e manda ele. Manda para 10, manda para 20. Porque o que eu acabei de falar aqui, muitos precisam ouvir. O que eu acabei de falar aqui, muitos precisam ouvir. Agora eu vou falar de um outro assunto. Agora eu vou falar de um outro assunto. Se você puder me acompanhar aí, ficarei satisfeito. Ficarei satisfeito se você puder me acompanhar aí. Eu vou acionar o meu sino para começar esse outro assunto. Eu quero falar da vinda de Jesus. Esse outro assunto. Imagina uma plantação de vinha. Um vinharal. Quem vai em Jerusalém, eu já fui em Jerusalém, lá tem muito vinharal, vinhedo, vinharal. O que acontece com esse vinharal? Esse vinharal, assim que dá as uvas, assim que o agricultor ele colhe a uva, ele poda aquela uva, depois de colhida a uva, ele poda aquele uval, vinharal, e fica só aquela tira de corda em cima dos arames. Vai escutando. E Jesus falou assim, ó: toda vara em mim que não dar fruto, ele corta e joga no fogo. Mas toda vara em mim que dá fruto, essa eu cuido, essa eu esterco, para que dê muito fruto. Então, nós vamos ver o vinharal, o uval agora de duas formas. Nós vamos ver o uval agora de duas formas. O vinharal, nós vamos ver agora de duas formas. Vamos falar primeiro da forma podada. Da forma podada. Jesus diz que toda vara em mim que não dar fruto, o que vai acontecer? Ele vai podar, ele vai arrancar e vai lançar no fogo. Mas toda vara em mim que dar fruto, ele diz que vai cuidar para que dê muito fruto. Vai escutando. Vamos falar primeiro do podamento, do vinharal. Escute isso aqui. Todo aquele que tem um chamado, que é escolhido de Deus, todo aquele que tem um chamado, que é um escolhido de Deus, que Deus chamou,
todo aquele que tem um chamado e ele não dá fruto, o próprio Jesus falou, ele vai podar, arrancar e lançar no fogo. Todo aquele que tem chamado de Deus, é um escolhido de Deus, e não dá fruto, Jesus arranca e vai lançar no fogo. Palavra de Deus. Mas todo aquele que tem um chamado, que é um escolhido de Deus e dá fruto, ele vai cuidar. Então, por que o vinharal é podado? Porque na próxima colheita ele vai dar muita uva. Então, depois que um vinharal dá uva, você não pode deixar ele com aquelas folhas, aquelas galhas. Então, por que o agricultor poda aquelas folhas, arranca, fica só aquele cordão que ela tira? Por quê? Porque na próxima colheita vai dar muita uva. Então, por que ele cuida do vinharal, daquele vinharal? Porque aquele vinharal ali dá muito fruto, então ele cuida. Então, todos nós que temos um chamado, somos um escolhido de Deus. Quando nós fazemos a obra dele, quando nós obedecemos seus mandamentos, quando nós andamos na sua direção, ele cuida de nós, ele nos capacita, ele nos reveste, ele cumpre em nós a promessa, o chamado, porque nós damos fruto para o seu reino. Para o seu reino. Agora, e aquele que tem chamado, e aquele que é um escolhido, ou é uma escolhida e não faz nada, e está parado? A Bíblia diz que quando ele voltar, quando ele vier, o vinharal vai olhar para o oval, vai ver que ali não dá nada, que ali não produz nada. A Bíblia diz que ele vai arrancar para fazer outra plantação naquele local ali. É dessa forma que cumpre. Então, você tem um chamado, você é um escolhido, você é uma escolhida. Deus te chamou para você dar fruto, como o val. Mas ele disse, toda vara em mim que não dar fruto, será arrancada e lançada no fogo. No fogo. Em Araguari, acontece muito isso em Araguari, na minha terra, terra do café, acontece muito. Aqueles cafezal antigo, que não dá mais nada, os fazendeiros vai ali, arranca pé por pé, porque não dá café mais. Não dá café mais. Ele é arrancado. E ele vai para onde? O que o fazendeiro faz com aquele café antigo, que não dá mais café? Vende para a zolaria. Queimar. Aonde? No fogo. Então, quando nós temos um chamado, quando nós somos um escolhido de Deus e nós não dá fruto, a Bíblia diz que Jesus vai arrancar e lançar no fogo. Mas a vara em mim que dá fruto, ele diz que vai cuidar para que dê muito fruto. Então eu convido você para dar fruto, eu convido você para produzir, porque Deus tem pressa na sua vida. Você tem um chamado, você é um escolhido. Você não é o que muitos falam que você é. Talvez você tenha sido a ovelha negra da sua família. Talvez você, na boca de muitos, não presta, não vale nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Para Deus você vale tudo. Você é um diamante, é uma pedra preciosa. E Deus quer te usar na terra. E Deus quer te usar na terra. Quando a igreja missionária abrir, eu quero você aqui, porque Deus quer te usar na terra. Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem uma promessa. E Deus nos chamou para dar fruto. Toda vara em mim que dar fruto, eu vou estercar para que dê muito fruto.
Mas a vara que estiver ligada em mim e não dar fruto, será arrancado. Igual nos vinharal, igual no cafezal antigo, são vendidos para queimar na solaria. Estou aqui com o 7 Espírito de Deus, com a arca da aliança. Então, minha amiga, meu amigo, independente da sua religião, eu quero convidar você, para você estar comigo, assim que a igreja abrir, porque Deus tem um chamado, e você é uma escolhida de Deus, e Deus te chamou para dar fruto. Vamos agora para um outro assunto. Por favor, escreve no meu link, no meu YouTube, ativa o sininho, pega esse vídeo e manda. Mas manda ele, manda para a gente fora do Brasil, dentro do Brasil, manda. Seja um mensageiro de Deus, um porta-voz de Deus. Quero falar agora de algo mais forte ainda do que eu estou falando aqui até agora. Eu estava vendo, quando um presidente de um país, presta atenção, quando um presidente de um país vai para outro país, né? Aqui na nossa redondeza não, mas aqueles países lá, China, aqueles países lá, Japão, eu estava vendo, eu vi isso aí. Mas aqui pode cá também tem. Quando um presidente visita um país, eles fazem uma solenidade. Eu estava vendo o presidente do Japão, foi visitar o presidente da China, só faltou jogar ouro no chão pro presidente passar. E eu observando aquilo ali, observando. Então, quando um presidente do país vai visitar o outro país, eles fazem uma solenidade. Só não joga ouro no chão, mas faz uma solenidade. E aquele batalhão de marcha, aquele batalhão, e continência, e aquela cerimônia que você olha e fala assim, ó, meu Deus do céu. Será que esse homem aí é tão importante assim para fazer aquele povo com bandeira, sabe, branda bandeira, e aquela burocracia, né? E aquelas primeiras damas, e aqueles presidentes, aquela burocracia. Eu vendo aquilo ali, e eu quero dizer uma coisa para você. Pois Deus tocou no meu coração, estou passando para você. Quando eu estava vendo essa cerimônia desses presidentes, um tocando com o outro, cerimônia, exército, bandeira, aquele povo gritando, aquele tapete vermelho para o presidente passar, e aquela burocracia, só faltava jogar ouro no chão. Eu tenho vou chegar mais perto aqui, eu quero falar um negócio para você. Eu estou falando isso aqui perto da Arca da Aliança e do candelabro. Quando Jesus voltar, aqui na terra, não vai ter cerimônia para ele. Você sabe quem vai fazer a cerimônia para Jesus? Os anjos que vai vir com ele do céu. Do céu, tocando trombeta. Do céu, tocando trombeta. Aqui na terra, quando Jesus voltar, não vai ter um tapete vermelho, não vai ter exército marchando, não vai ter essa burocracia, gente com bandeira, porque a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão de noite, e ele vai pegar muitos de surpresa. Vai escutando isso aqui. Quando um presidente vai visitar um país,
a assessoria daquele presidente comunica antes. E ali é onde é feito todo um preparativo até aquele presidente chegar naquele país. Quando Jesus voltar, ninguém vai avisar ninguém. Ninguém vai mandar recado para ninguém. Jesus vai aparecer nos ares, desprevenido. Vai pegar todo mundo desprevenido. Jesus vai voltar e aqui na terra não vai ter uma cerimônia para ele. Não vai ter uma cerimônia. Por quê, bispo? Porque a primeira vez que Jesus pisou nessa terra, ele pisou como cordeiro mudo, que veio tirar o pecado do mundo. Essa segunda vinda de Jesus, ele virá como juiz. Ele vai vir para julgar. Ele vai vir para dar sentença. Nenhum presidente recebe no seu país um outro presidente que está indo ali para dar sentença. Para dar sentença. Eles nem recebem. Quando Jesus voltar, recebendo ou não, vai ter que receber ele. E ele vai dar sentença. E o que eu quero chamar sua atenção aqui é o seguinte: não vai ter tapete vermelho, não vai ter exército marchando, não vai ter burocracia. Jesus vem buscar a igreja. Ele vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele vem buscar os seus seguidores. Ele vem buscar os seus discípulos. Ele vem buscar os seus mensageiros. Ele vem buscar o Imadarabacandarábia, aqueles que servem a ele em espírito e em verdade. Oramanda Gaia Sebe na Gaia Súbia. Quando Jesus voltar, não vai ter tapete vermelho, não vai ter cerimônia, não vai ter exército, não vai ter a bandeira, gente gritando, aleluia. Vai ter gente dizendo, é verdade, o que os cristãos falavam, é verdade, olha lá, é Jesus. E muita gente vai se arrepender, mas será tarde demais. Mas Jesus ainda não veio, mas virá a qualquer momento. Ainda dá tempo de você entregar sua vida a Ele. Ainda dá tempo de você servir a Ele. Ainda dá tempo de você fazer a sua vontade, assim na terra como no céu. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Jesus vai voltar e não vai ter cerimônia, não vai ter tapete vermelho. Jesus não vai chegar de avião grandão. Jesus não vai ter guarda-costa. Jesus virá com seus anjos para recolher dos quatro cantos da terra os seus escolhidos, os seus servos, os seus profetas. Vigiai e orai para não cair em tentação. Assim como a videira, assim como a oliveira, solta os seus frutos, depois cai para dar os seus frutos. Quando a última folha cair, Jesus aparece no céu para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Fica com Deus, em nome de Jesus. Assiste minha live amanhã nesse mesmo horário. Eu vou estar de volta em nome de Jesus. Igreja Missionária Pentecostal, Avenida Maria Abadia da Costa, 780, bairro Brasília. Segunda, quarta, sexta, domingo, 19h30. Estamos fechados, obedecendo o decreto, mas assim que for liberado, nós vamos retornar. Eu quero você aqui, comigo, servindo a Deus comigo, em espírito e em verdade. Shalom Adonai. Shalom Aleichem. Cada um de vocês.